Canal do Mauro Bet PVC tem a honra de receber... Renata Saporito. Oi, Para gente. falar do quê, Renatinha? Futebol Champions League? Da lista dos 100 melhores de todos os tempos, ou dos 10 melhores. Vou falar muito de Champions League com Renata Saporito, parceiraça do SBT. A gente fazia junto bet em bet. Há você quanto era tempo isso? Mas não foi uns 10 meses atrás, lá no Band Esportes. Bet E em às bet. vezes não tinha o Eric Bet, não tinha o Joamir Bet, não tinha o Mauro Bet, mas tinha a Renata Saporito que apresentava Pois é. e comentava e fazia tudo muito bem. Colega querida do SBT. Tudo bom, Renatinha? Tudo bem, Mauro, colega do SBT, colega de tantos trabalhos e tantas coisas. Aliás, betting, que privilégio, né? Um privilégio, Poxa, que escola, que saudades. aula, teu pai, o Eric, você, pessoas tão incríveis. Você também é uma querida Renata Saporito, tá entre nós. Obrigada, viu, Porque, pelo não, convite. eu que agradeço, É um obrigado por privilégio ter estar aqui vindo, com você. até porque ela tá com a babá falando ali, tá com o casal, para quem não sabe, o marido dela não é o Casagrande, mas é casal, é uma longa história também. E Renatinha São Paulina e o marido é... Corintiano, casão que não é o Casagrande, é o Eduardo, advogado, corintiano mesmo, que as minhas filhas E... são corintianas, eu não consegui. Aliás, eu nem lutei contra isso. Empresta as filhas, mas a culpa é sua. É a única coisa Então. que, dependendo do pai, mas nada sexista, tem que ter um acordo, por isso que eu casei Não, sempre com não teve, palmeirenses. não teve. Não? É. Mesmo porque com meu pai também não teve, né? Meu pai sim. é muito São Paulino, eu cresci no clube desde que eu nasci, enfim, cresci. E eu tinha, não vou falar obrigação porque é demais, né? Mas assim, eu Depende tinha que do ser que São for. Paulina, graças a Deus eu sou. Não, é. E então eu meio que respeitei o casão, porque ai, tinha que torcer pro time É do pai, muito o que amor. não existe mais, tá? E não deveria existir, mas foi assim. Tinha que ser. Exato. Realização e produção Content Clube do Diego. Diego, vamos falar o que agora? Opa, um prazer inenarrável estar com vocês hoje de novo. Não, tem que narrar, você é Renata. brilhante, você tem que narrar, não tem essa de Champions inefável, não. League começa nessa semana, quartas de finais. A gente vai analisar os melhores e os piores, se é que pode falar assim, né? Times das quartas de final. Os menos bons. Então vamos ver aqui. Vamos lá, Bota aí, vamos lá, Diego, vamos bota lá. aí na tela. Bota No na tela. grande da Lembrando tela. Ó, que ó, os jogos todos ó. são Atlético de Madrid e Barcelona, Liverpool e PSG, Bayern e Real Madrid e Arsenal e Sporting. E aí é o Perfeito. seguinte, analisamos uma análise bem simples, tá, gente? Não tem não inventamos a roda aí. Como foi a campanha, como foram as campanhas dos Até 8 agora. times classificados por aproveitamento, tá? Ordenado por aproveitamento. Temos aí um time que nunca foi campeão da Liga dos Campeões, como o time com melhor aproveitamento nessas quartas de finais, que é o Arsenal. E há 20 anos foi a primeira final que eu comentei pela Band. Saudosos Luciano do Vale, Mário Sérgio. Era pra gente ter feito no Estado de França, em cima da hora não fomos, aconteceu várias vezes, depois um dia eu conto. Mas foi muito bacana e nunca vou esquecer a força que o querido Luciano do Vale me deu, porque teve aquela expulsão do goleiro do... Nunca lembro se era o Lehmann ou o Almunia, enfim. Acho que foi o Lehmann expulso, entrou o Almunia na meta do Arsenal. Daqui a pouco o Diego checa pra gente, com menos de 30 minutos do Estado de França. E aí logo depois, acho que uns 10 minutos depois, teve uma falta lateral para o Arsenal bater. E eu comentei, olha, o único momento no futebol em que essa inferioridade numérica, no caso do Arsenal contra o Barcelona, não é tão determinante, porque na bola parada você elimina a cobertura, pode acontecer alguma coisa e ter o Campbell, que é muito bom no jogo aéreo. Gol de cabeça do Campbell e a narração do Silvério. O Silvério também trabalhava comigo na época, Luciano do Vale fez referência, inesquecível Luciano. O Arsenal, para mim, ia ganhar a Premier League, que vai ganhar, antes de a bola rolar. Eu achava que tinha chance na Champions, mas tem mesmo o Arsenal com essa grande campanha, não só com a grande campanha, Renata? Deveria dizer muita coisa, mas pra mim não diz. Não por quê? acho que... em relação aos outros. Tá. Eu falei até pro Diego aqui, antes da gente começar o programa, que pra mim o campeão da Champions... Já vou resumir tudo, tá? Tá. Do que Não, a só gente pode vai falar. resumir, claro. Muito Pode bom. ser. Cara, eu acho que o campeão sai de Real e Bayern. Por incrível que pareça. Não é nem por equívoco, porque um tem 15 títulos, outro tem 6, não acho que é tão incrível Não, assim. e pelo que as duas equipes fizeram... Que o Bayern tá durante a jogando Copa- mais. Exato, principalmente Tá pelas rápido. oitavas de final. Sim. O Real deitou pra cima do City. Do City Não teve e o nem Guardiola. graça. Eu esperava muito mais do City, apesar Também. do Real Eu esperava ainda que ia ser dar superior. City. Em relação ao Arsenal, a gente tem que falar sobre esse aproveitamento de quase 90%. Isso é Impressionante. raro. Pô, Mas não, Será que vejo, não vai? não vejo tanta força assim neste momento. e eu acho que vai... Quem que o Arsenal pega, Diego? Só pra ver se você tá O esperando. Arsenal enfrenta o glorioso Sporting. Ou seja, passa o Arsenal, que é bom Passa time. o Arsenal, o que não significa que o Arsenal não vai passar Não, pra pra mim, semis. pra mim é favorito. Assim, tipo, Arsenal Sport, eu acho que é 70% de chance de dar Arsenal,
30 ele dá Sport. Um beijo pro Casagrande, foi uma conta diferente nessa porcentagem. Mas eu vou ser muito Passa o sincera. Arsenal. Eu também acho que passa o Arsenal de Tá. qualquer forma. Não tem a ver com o título, porque o título fica para depois. Sim. Mas, assim, eu acho que pelo que o Bodo Glimt fez no Pois primeiro é. jogo e o Sporting virou no segundo, o Arsenal tem que tomar muito cuidado. Tem que estar esperto, porque assim, né, gente? Ninguém chega a uma fase dessa de Champions por acaso. O Sporting é muito bom. E olha que ele conseguiu escapar da ausência do Gyökeres. Enfim, tem encontros, tem lei do ex, mas da Arsenal. Agora, esse time, principalmente por esse cara que está na arte, eu nunca sei onde é que é. É o Yamal, enfim, você sabe, eu estou tentando apontar aqui inverso, eu já sou torto aqui. Esse joga demais, Renatinha. Yamal e o Barça é monstro e para mim passa pelo Atlético de Madrid. Mas aí clássico igual os desiguais, 55 de chance para o Barça, 45 para o Atlético. Eu tô com você, mas é um clássico do futebol espanhol, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Agora, eu falo que o Yamal é um dos raros Ele é demais. no futebol. Ele é É um demais. dos diferentes. É impressionante o que ele faz e a personalidade dele, né? E é fã número 1 do Neymar, né? Também, Paulo? você Não, tem bom gosto. ele comemora com dancinha do Neymar, é Do muito Neymar. engraçado, né? E aí, mas joga se fosse demais, aqui- demais. É um Barcelona muito forte, muito. A gente estava até falando aqui da edição especial, vamos falar mais depois, né? Vão ter edições aqui também no canal do Mauro Betti PVC, essa bem legal, que tem gravação do PVC, tem gravação minha lá na Placar, vocês podem ver, que é parceiro nosso, os 100 maiores de todos os tempos. Daqui a pouco eu dou a minha lista aqui, Renatinha, você não precisa dar a lista de 10, os 5, mas você teria os que você viu jogar no futebol mundial, os que você viu, do que ouviu, leu, que a tua família é família de futebol, sabe muito de bola. Mas enfim, eu quero a opinião de Renata Saporito. Pode ser os 5 melhores, não precisa Nossa, ser nem os 10. assim, de bate-pronto, Isso. tá? Que é difícil, a gente vai mudando. Eu mesmo já mudei essa lista umas 15 vezes, tá? Daqui a pouco eu digo a minha. Dos que eu tenho uma memória afetiva, uma lembrança muito forte dentro de mim, né? Acho que eu vou falar por isso. Acho que os pentas, né? Muitos deles, Romário, Ronaldo, Rivaldo, São Ronaldinho demais. Gaúcho. São demais, todos. Eu acho que esses caras da última geração do futebol brasileiro, acho que o único que chega perto deles é o Neymar. Que é Eu monstro. vejo dessa forma, que eu vi jogar. Agora tem muitos outros, né? Assim, de bate-pronto fica difícil a gente Mas lembrar. digamos, o jogador que você viu jogar, não precisa ser só brasileiro, planetário ou de outro planeta? Para mim, o Pelé é de outro planeta. Nesse planeta, o Messi é o Pelé desse planeta. Para mim, maior que Maradona, maior que Cruyff, maior que Ronaldo. Mauro, eu sou muito pelezista, né? Pós do meu pai, da claro. família. Não, Pelé é de outro planeta. Sem ser o Pelé, você diz É. que eu vi jogar. Sim. Bom, que eu não vi jogar, né? Não vi o Pelé jogar. Uma Posso pena. pensar um pouquinho? Deve. Daqui a pouco você pensa, eu só vou citar meus 10 por ordem decrescente. De Stefano, para mim, é o 10º. Que você viu. Que eu vi. E assim, de Stefano, você viu? Não vi na época, mas eu tenho uma coleção de 15 mil jogos do saudoso Gustavo Roman. Eu devo ter visto uns 10 jogos completos de Stefano, sobretudo pelo Real Madrid. Então, eu vi jogar, né? Em jogos completos e mais momentos divididos. O de Stefano era genial. Então, para mim, 10º de Stefano, 9º Zidane, 8º Romário, 7º Cristiano Ronaldo, 6º Ronaldo Fenômeno, 5º Garrincha. Garrincha é a pena. Garrincha eu vi todos os jogos de Copas do Mundo que ele fez, inclusive 66 já em final de carreira. Mas é um monstro, né? O que ele fez em 62 não existe. 4º Cruyff, 3º Maradona, 2º Messi e para mim Pelé, os maiores nessa coleção bem legal, aqui a edição bem legal, como sempre, da Placar, a revista que me ajudou a ler. Eu comecei a ler lendo a Placar e me ensinou muita coisa de futebol. Então, olha, E você tem eu achei que coleção era, do Placar não, também? eu achei que era só brasileiros, Não, né, mas- que eu vi jogar. sim. Mas eu concordo com todos que você colocou na tua Obrigado. lista, Rivelino e Rogério Ceni, né? O Riva, o Riva alguém é suspeita para falar, mas eu também eu amo o Posso Roberto falar? Rivelino. Cara, o que o Rogério fez Não é monstro. com clubismo, tá? Não, pode Como falar o São sem. Paulino é meu maior ídolo. Nenhum goleiro na história do futebol vai repetir. Ponto final. É uma estátua, é algo assim que eu não tenho O palavras. Diego não quer, não vou deixar o Diego falar agora. Calma aí, Deus, mas é o seguinte. E eu sou colecionadora da Placar também. Um dia Também, você me muito chama legal. pra trazer aqui. Tem que trazer mesmo. Todos Renato- os títulos do São Paulo de 92 pra cá, eu tenho Ó, todos os exemplares. E não são poucos. Eu não saía da banca. Que saudade, meu Deus, Saudade que volte de banca, isso um gente. dia. E você sabe que o Rogério, aquela faixa da torcida independente, todos os clubes, todos os times têm um goleiro, só nós temos o Rogério Ceni, é verdade, né? Desde que ele chega do Sinop em 7 de setembro de 90 até se aposentar em 2015, é inacreditável. E nunca esquecer algo que ele... Eu confirmei com ele logo depois, mas ele falou para um amigo nosso em comum. Ele não havia batido, não é que ele tinha feito um gol de falta, ele não havia batido uma falta como profissional, só em treinos do CCT de São Paulo, e ele falou: eu vou ser o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial.
Me parece que o homem conseguiu. E foi muito além. Monstro, mito, Rogério Ceni. Onde a gente parou, Diego? Estava falando de... Eu queria primeiro só passar a informação que você me pediu, né? Barcelona 2, Arsenal 1, 17 de maio de 2006, no Estádio de França. Autor dos gols, Eto'o, Bellet e o Campbell pelo Arsenal. Eu estava pegando informações... Mas queria saber se foi o Lehmann ou o Almunia que foi expulso. Acho que foi o Lehmann. Opa. E depois entrou o Almunia. Lehmann expulso. Isso, entrou o Almunia no gol. Exatamente. Fala, Renatinha. Teve um duelo de Arsenal e Sport em 2023 pela Euroleague. Dá uma olhada. Já. Trabalha aí, Diego. Faz Eu acho vamos que lá. deu Sporting, eu tô muito louca. Eu não sei ainda. Eu confesso que eu ainda não estudei direitinho para esse jogo. E você vai ver no SBT na terça-feira. Boa. Falamos do Barça, o Atlético de Madrid. Barcelona e Atlético de Madrid, da Barcelona também. A pra gente mim, falou da Arsenal, Sporting. Aí o aproveitamento muito bom. É interessante o Atlético de Madrid, porque tem muito investimento já há mais de 10 anos. Não é o patinho pobre ou feio. Não tem tanto dinheiro como o Real Madrid, nem Barcelona, mas tem muito dinheiro. E tem o trabalho mais longevo das grandes equipes do mundo. Desde 23 de dezembro de 2011, o Simeone treina. E tem que se respeitar demais a história, mas talvez haja um desgaste. Enfim, o Atlético podia ser melhor. Mas, enfim, é o que temos. Aí a gente estava com o quarto melhor na nossa tela aqui. Beijo pro PVC. O PVC onde está? Está trabalhando na Paramount, em algum lugar da América do Sul, para transmitir os melhores jogos da Quem tem mais Libertadores. CNPJ, você ou ele? Eu. Você, né? Eu acho que CNPJ, acho que nem Marcelo Duarte tem, viu? Sim, impressionante. Aí o Liverpool, cara, dá para entender, Renatinho, porque o Liverpool não vai nada bem no Campeonato Inglês, o Arne Slot quase caiu e tem esse ótimo aproveitamento. Lembrando que o Liverpool ficou de 1990 a 2020 sem ganhar o Campeonato Inglês. Mas no período, por exemplo, teve o milagre de Istambul em 2005, que foi campeão da Europa. O Liverpool, às vezes, meio que pode não estar bem na Inglaterra, mas em nível europeu, esse ex-campeão é impressionante, Renato. E se a gente levar em consideração, né, as oitavas de final do duelo de Liverpool e Galatasaray, o Liverpool perde o primeiro jogo por 1-0, ganha o segundo de goleada e passa muito bem. Eu acho que essa confiança é muito importante para a próxima fase da competição. E o Salah jogando bem. Cara, que é importantíssimo em momentos como esse. Eu acho que eu vejo dessa forma, então, o Liverpool muito favorito. Mas, Renato, aquele tridente ofensivo, Salah, Firmino e Mané, eu costumo dizer que a soma deles é melhor do que o todo, assim, porque eles juntos rendiam mais do que individualmente. O maior truque que eu vi ainda para mim é o MSN, o Messi, Soares e Neymar, mais do que a BBC, que também foi fabulosa, Bale, Benzema e Cristiano. Mas, assim, o que fizeram Salah, Firmino e Mané é fantástico. Então, você que é jovem, ainda é jovem, pode ver esses caras muito legais. E, para mim, o Salah é o maior africano que eu vi. Eusébio, moçambicano, que jogava para Portugal, já que Moçambique até 75 era colônia portuguesa, teve outro monstro sagrado. Falei aqui, o Liverpool joga contra quem, Diego? Vamos mostrar a próxima tela. O Liverpool joga contra... Deixa eu confirmar aqui a informação. A gente joga na produção. Liverpool e... o Liverpool e Arsenal. Exato. Não. Liverpool e... PSG, desculpa. Liverpool e PSG. Pra sacanear mesmo. Lembrando que na tela anterior, só os 4 melhores tem o confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid. Dali pra frente, vai ter os confrontos ali atrás. Vamos ver agora os outros 4 times, que são também 4... Tem 2 gigantes, inclusive os 2 favoritos que a Renata citou, estão aí nessa tela. Renatinha, e o Sporting aí também nessa você vê como, tela. E sempre lembrando que desde o ano passado que a gente acompanha no SBT, também na TNT Sports da Champions, eu gostei muito dessa mudança, embora eu quero menos jogos e mais futebol, mas ok, já que tem mais jogos, essa sacada de liga que a gente viu no Paulistão também, sim. Você não tem os mesmos adversários, então o nível de enfrentamento, claro, é diferente na fase de grupos, como já era, enfim, ok. Perfeito. Mas essa campanha que a gente está vendo do Bayern, o Bayern, para mim, é o favorito. Contra o Real. Tem o melhor contra o Real, e para mim, quem passa pelo Real numa Champions é ainda mais favorito. E decide em casa. Pois é. O primeiro é no Santiago Bernabéu, que a gente vai fazer amanhã. Amanhã não, terça-feira. Nesta terça-feira. Nesta terça-feira, hoje na tela do SBT. Dessa vez chupa Exatamente. Quarta-feira não. É isso, Mauro. Então, o Bayern de Munique decide em casa, né? Eu acho que isso tem um quê a mais aí para o time alemão, que vem jogando muita bola. É que não sei se a gente pode levar em consideração ou comparação com o campeonato alemão, que só dá Bayern de Munique desde que eu me conheço por gente, com um campeonato espanhol, um campeonato inglês, né? Que você tem mais times aí brigando, eu não sei. Tem isso também. Mas é interessante, Renato, você fala desde que você se conhece por gente, evidentemente mais cedo. Desde 66, nasci em 66 e tal. Quando eu nasci, o Bayern tinha um título alemão. Sofreu muito durante a Segunda Guerra, era um clube mais ligado aos judeus, imagino que os nazistas fizeram deploravelmente e tal. Quando começa a Bundesliga, em 63, 64, o time da cidade, da região, é o Munique 1860, não é o Bayern de Munique. Tá. Bom, aí o Bayern sobe, ascende e ganha, se não me engano, primeiro o alemão em 69 ou 67.
já com Beckenbauer, Gerd Müller, Maier. E daí vai vir Breitner, mais tarde, já na campanha de 76, do trio europeu vai ter Rummenigge, enfim, toda aquela geração espetacular. O Bayern, ele vira uma potência depois de 50 anos de clube. E vira uma potência com apoio da Adidas, apoio da... São 3 grandes empresas, a Deutsche Telekom e mais uma... Audi, enfim. Então, assim, eles têm 25% das ações do Bayern de Munique e 75% o restante do clube dos sócios. Então, assim, o Bayern vira essa potência alemã e mundial na virada dos anos 70, quando ganha o trio europeu de 7-4 a 7-6. O Bayern era um clube menor, mas não tão impressionante. Então, as coisas podem mudar, e isso levou mais de 50 anos. Você sabe por que eu estou falando isso, Mauro? No meu outro CNPJ, antes de eu ir para o SBT, Band Esportes. A gente fazia o campeonato alemão. Verdade. E no jornal era sempre assim, todo ano, a mesma história. E no campeonato alemão, nenhuma vitória, Bayern campeão e gol do Lewandowski. Mas é isso. Eu lembro muito disso. E agora é gol do Harry Kane. Não, marcou muito para mim, entendeu? Então, assim, é uma coisa que ficou. Toda razão, Renato, até brinco. O Bayern de Munique ganha antecipadamente o campeonato alemão com 38 rodadas. Não, lá são 34. 34 rodadas de antecedência. É muito isso, né, eu acho. E quando se fala, time modinho, o Chelsea, o Manchester City, o PSG. E, gente, lembrando que o PSG é de agosto de 70, né? Então, ele é mais jovem ainda. A gente está falando do Bayern. Imagina, o PSG é de agosto de 1970. O Brasil tinha acabado de ser tri. O PSG, mal comparando, é que o Bayern começa a ascender depois, e sobretudo desde 2011, quando a Autoridade Esportiva do Catar compra o PSG. É o atual campeão da Europa, campeão do Intercontinental, o segundo Mundial de Clubes que tivemos em 2025, Sim. Aquela grande final, vencida só nos pênaltis contra o Flamengo. Enfim, teve seus nuances, teve seus momentos de irregularidades e instabilidades. Mas o PSG, que pega o Liverpool, né, para mim segue muito vivo aí. Mas não é favorito para você contra o Liverpool? Contra o Liverpool, Para mim é 60-40 para o PSG. Eu acho que vai dar Liverpool. Tá. Acho que o PSG oscilou um pouco. Lógico que você tem caras aí extraordinários. É um clube que aprendeu a jogar Champions. Acho que o título foi extremamente importante para ganhar outras vezes a competição. Acho que quanto mais você disputa, mais uma hora você vai ganhar. E foi o que aconteceu com o Paris Saint-Germain. Mas eu acredito no Liverpool dessa vez, Mauro. Engraçado. Não é nem engraçado. Estou falando de um ex-campeão de um time que está jogando melhor no inglês, na Champions League do que a Premier League. E assim, gente, mata-mata, camisa pesa. Né? Pesa muito. Pesava muito. Essa aqui, por exemplo, bonita. Bonita. As camisas da Inglaterra quase todas são lindas, da Umbro também. Pesa. Por isso que você fala mal da Nike? Não, cara. Mas pesa essa? Essa pesa. Em Copa? Excelente questão, Renata Saporito. Mais uma. É difícil. Os ingleses não foram nas primeiras 3 Copas do Mundo porque acharam que eles tinham inventado a bagaça, não sabiam mais o que fazer, não precisavam disputar contra o mundo, né? O torneio, a Liga das Nações da ilha era mais importante. Bom, aí eles foram para a primeira Copa, levam uma paulada no Independência Belo Horizonte para Estados Unidos do Gaites, perde. Primeiro 0-0 vai ser Brasil e Inglaterra na Copa de 58, mas empata sem gols com o Brasil. Aí eles vão ganhar 66. O gol absurdo e tal, mas na Copa não foi esse roubalheiro o tempo todo. A Inglaterra, para mim, mereceu ganhar a Copa, apesar da bola do Hurst não ter entrado, aquela história que já contamos, e outro dia a gente vai contar aqui no canal. Mas assim, de lá para cá, Renata, eu vejo, e até falando um pouquinho já de 26, essa é a melhor, ou mais rica, ou com mais opções de geração. O que não significa dizer que vai ganhar a Copa, acho que não vai, e que vai ter um ótimo time, que eu discuto muito Tuchel. Mas assim, esses caras são bons. E essa camisa que era do Beckham, que mesmo número 17, final de carreira, é linda. Mas enfim. Aliás, você falou do Beckham, né? A camisa dele, o documentário dele é espetacular. Tem muita gente que não entende o tamanho do Beckham, mas tem que assistir para entender um pouco mais sobre isso. E da Victoria também, que é muito legal. É muito importante, sabia, Mal? Jogou demais. Demais. Tem muita gente que desprestigia também, não, né? O futebol do Beckham. Não, ele era um cracketing, é o maior cracketing, que é cracketing marketing. Mas jogava. Mas não é, jogava bola. E o que ele foi massacrado, o documentário mostra muito bem em 98. Exato, e aliás, o documentário também é o seguinte, dia 16 de abril... Entra no Netflix, o Rolê Aleatório do Ronaldinho Gaúcho, tive a honra de trabalhar na produção também, muito legal. E 16 de abril em São Paulo, mas 30 de abril em cinemas de todo o Brasil, o documentário, esse é um filme só, mas maravilhoso, do João Weiner, Zico, o Samurai de Quintino, que é muito legal, que tive a honra de participar. Um pouquinho da produção ajudando, mas também como entrevistado. E tem uma cena, sem dar spoiler, que é uma das mais emocionantes, não só dos meus 36 anos de ofício, mas da minha vida. Mas não vou dar spoiler, vocês vão ver a partir de 30 de abril nos cinemas de todo o Brasil, Zico, o Samurai de Quintino. Tá anotado. E só para voltar no Beckham rapidinho, Isso. ele é igual vinho, tá? Só para avisar.
Como o assim? homem é bonito. Como assim? O homem é bonito. Ele é bonito, fala, Diego. O homem é bonito. Pelo A sua amor camisa de do Negritudo é Deus! linda, Mas o Beckham ganha. é mais bonito. Quanto tempo tem de programa aí, ô? Não, estamos bem, estamos com 19 para 20. Vamos Pô, lá. a gente tem na nossa última É tela... a idade da Renatinha. Não pra mim. Não foi eu que falei. Inclusive, aliás, falar em Beckham, ele faz aniversário daqui a pouco. Daqui a pouco, assim, 2 de maio. Quantos Pode falar daqui a anos, pelo pouco? amor de Deus? Ele vai fazer 51. Pela Já, madrugada. bela idade. Ele tem 50 anos bem vividos. Dura assim. Manchester United, Cara, Real Madrid, Milan, né? Que ele foi também, o Paris Galaxy. Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Também. LA Galaxy, que ele é um dos sócios, donos, agora como ele é também do Inter Miami. Não, fora a grana, né? E nada contra, aliás, a favor, méritos inegáveis dele, né? Quer dizer assim, o pacote. Inclusive, a negociação, não posso falar muito, a negociação dele na Netflix, pro contrato dele, foi um negócio genial, que ele ganhou de dinheiro nisso. Depois disso, também não posso falar, mas enfim, o Ronaldinho Gaúcho tá bem, é um outro tipo de contrato, mas enfim. São coisas fantásticas. Veja, né? Netflix, mas também veja a HBO Max, que me paga também, que é muito legal, também na Champions. Sério, meu Ela tem que fazer todos os Não, merchans. isso, Diego, porque antes de começar o programa eu falei, putz, eu preciso dar uma olhadinha nos jogos das oitavas, né? Mas aí a gente tem toda essa ajuda, né, no telão aqui na Maravilhoso tela, o telão. é maravilhoso. Aí eu falei pro Mauro, porque eu não lembro, ele falou assim, eu também não lembro. Imagina se lembrasse, né? O cara lembra de coisas Não, que mas eu lembro, não mas, consigo essa, entender. mas é uma coisa Pelo amor de Deus, interessante. como é que cabe tanta coisa? É Tanta por isso que eu informação, perdi o cabelo, porque para caber os HDMI foi caindo os bulbos capilares, eu fiquei careca, tive que comprar a peruca. Mas você sabe, Renatinha? Meu Deus, eu não sei nem o que eu almocei ontem, Mas qual foi eu o não ovo de sei Páscoa também. que eu comi. Renatinha, quem vai ganhar a Champions, então? Que a gente vai ver no SBT e também na TNT, HBO Max. Cara, Bayern de Munique. Eu acho que é é que o você favorito. vê também, tipo... Tu vai pegar o Real Madrid, o Real Madrid ganha tudo, Renato. Mas o Mbappé jogando o fino da bola, Ele olha, vai, vou te cara. falar que é difícil bater também. Aí eu fico Bateu nessa, né? quem? Pô, o Bayern é um Olise. Bayern que tá voando. Não, Musiala joga. Mas aí você tem do outro lado um Mbappé, um Vini também. tem o Real Madrid, né, velho? Companhia. Que time você torce nesse pé, Diego? Real Madrid. Dane-se. Desde sempre. Não, Meu avô era madridista, aí acabei... É mesmo? Não, na Espanha eu sou Palmeiras também. Indo no embalo. Só na Itália que eu sou palestra. Eu ia falar isso, eu tô Eu só São torço pro Paulo. time, não quero gastar a torcida. Quando o Kaká jogava Olha lá, né, o Júlio Batista, Sim. aí a gente torcia um pouquinho mais. Essa Olha lá. tela mostra o seguinte. Muito legal lá. Bora. Ok, estamos com nossos 8 times que vão participar das Tá. quartas de finais, mas como é que eles foram em mata-mata nos últimos 10 anos? Então Nas a gente vai últimas ter... 10, quer dizer, não necessariamente 10 10 anos temporadas. seguidos, nas últimas 10 temporadas de cada clube na Champions. Exatamente. Apenas Legal. Real Madrid e Bayern de Munique participaram de todos os mata-matas dos últimos 10 Monstros. anos, últimas 10 temporadas. E contando, né, Diego, também. Quer dizer, a gente fez o recorde de 10 anos, mas você pode contar mais ainda, né? Exatamente. Só 10, porque se for pegar vários, vai Vai até longe. as guerras púnicas. Vai longe. É. E aí, para ajudar, Real colocamos aí o número de títulos que cada um dos times tem para ajudar também Uhum. na memória. Aí. Mas, enfim, mais uma vez, aí o Sport e o Arsenal, inclusive, que vão se enfrentar, são Tá. times que não tiveram tanta tradição como os demais nas últimas Claro. 10 temporadas da Champions. É interessante, né, Renato? Você pegando aqui da turma que não ganhou, né? O Sporting são 2 participações nas últimas, né, de mata-mata, não passa de oitavas desde 22, não tem título, como também não tem o Arsenal, mas o Arsenal foi semifinalista ano passado, com aqueles gols inacreditáveis de Rice. Aliás, eu fiz essa Como pergunta joga também. demais para nossa galera toda aqui, e para a galera do Opta, do SofaScore também, enfim, do FlashScore, também o FlashScore, principalmente o FlashScore. É que, assim, jogador que tenha feito seus primeiros gols de falta e 2 no mesmo jogo, ainda mais contra o Real Madrid, como o Rice. Cara, o cara fez 2 golaços de falta e nunca tinha feito gol de falta. Transmitiu no SBT A gente transmitiu esse jogo no é, SBT com o Thiago exato, Leifert. Quer dizer, um negócio exatamente. impressionante. Liverpool também, essa potência, né? Das últimas 10 temporadas são 7 participações. Atlético de Madrid, 8 participações, mas não passa das oitavas e não tem título. Lembrando que o Atlético é um caso raro. Ele é vice-campeão europeu em 74, 14, 16 e é campeão do mundo em 74. Mas como assim? Porque na época, até 1979, era uma bagunça, desde o final dos anos 60, cenas de violência lamentáveis, sobretudo na América do Sul, Argentina, Uruguai, o que não significa dizer que não tivesse no Brasil, mas tinha mais na Argentina e Uruguai. Alguns clubes europeus, como a Ajax e Bayern de Munique, simplesmente não jogavam contra os sul-americanos, né? Aí você pode discutir muito. E numa dessas vezes o Bayern não foi jogar e o Atlético de Madrid jogou. Então o Atlético de Madrid tem um título mundial, um intercontinental, como Sim. queiram, mas não tem Champions. Engraçado, o Atlético de Madrid você pode esperar muito, mas também você pode Ah, esperar nada. Dá uma simionada na pior acepção e não vai.
Aliás, o Barcelona, né, Mauro? 8 participações Também, ultimamente... nos últimos 10 anos, mas há quanto tempo o Barcelona não ganha uma Champions, gente? Desde 2015 Então... e aquela paulada de 2020, das grandes bobagens que eu falei no ar, mas mérito também do querido Marcelo Beckler, companheiro da TNT. Ele brilhante comentarista e jornalista também, era repórter, acompanhava o Barcelona e torcedor culé, por isso que eu falo para todo mundo, gente, continuem torcendo enquanto vocês trabalham, porque o torcedor é quem mais entende, mais saca, mais sente a sua equipe. O Marcelo achava que a coisa não estava legal e a gente via que aquele grande Bayern de Munique do Hans Flick estava muito bem em 2020. E aí ele pegou e via de goleadas. E eu falei antes de começar a transmissão na TNT, ainda era durante a pandemia, foi aquele agosto de 2020 lá em Portugal, cada um na sua casa, o Marcelo Beckler no estádio. Eu não lembro, acho que era o André Henning que estava narrando, o André, antes de começar o jogo, aquela coisa, com aquele disse Tainá Espinosa também. Aí fala, bom, Mauro, e aí? Eu falei, e com a bola rolando começando, eu falei, olha, o Bayern é favorito, tá? Pelo que está jogando e pelo momento do Barcelona. Só que não vai ser goleada como foram nos últimos jogos. E sai 1-0 pro Bayern, depois o Barcelona empata. E o Beckler já tinha falado dias antes que o Bayern ia passar e que o Barcelona seria flagrosamente goleado. Jura? E foi 8-2. E eu falei que não ia ser goleado. Caraca. Foi só 8-2 contra o time do Messi. Parabéns pra ele. Grande Beckler. E para aquele grande Bayern de Munique, que é o melhor time que eu vi ser campeão de Champions. E agora também, você, entre aspas, fala só 5 títulos pro Barça? Sim, que o Barcelona demorou para ganhar a primeira Champions em 92. Aquele gol do Koeman em Wembley contra o Sampdoria. O Barcelona foi campeão europeu de 92. O que aconteceu na final do Mundial de 92? Não sei. Ou sei. Deveria... sabe. Sabe sim. Aquele ano eu torci pro São Paulo. Depois eu conto essa história. Paris Saint-Germain, Renatinha. Um título, é o atual campeão. Então, mas o Paris Saint-Germain, né, acho que era uma coisa que aconteceria naturalmente, foi o que aconteceu. Sim, sim. Pela última Champions, a gente pode ver aí um Paris Saint-Germain que mudou pouco também, que vem muito forte, depois do que fez também diante do Chelsea. Aliás, no agregado foi... Pô, foi um passeio, né? Me deu um... Na ida, na volta, eu não lembro agora exatamente. Passeio. Mas... eu não vou mudar a minha opinião. Eu acho Qual que é a sua opinião? Acho que o Liverpool passa. Eu ainda acho que é o Paris Saint-Germain. E lembra, né? Manchester City nunca vai ser 23. Paris Saint-Germain nunca vai ser 25. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda pacas. Né? O que aconteceu com o Paris Saint-Germain a partir de 2011 e 2008, quando o grupo de Abu Dhabi assume o Manchester City. Agora, esse jogo contra o Paris Saint-Germain, essa eliminação do Chelsea pela maneira como foi, Mauro, o quanto pesou o Estevão não estar? Também, um pouquinho. Ou você acha que não mudaria muita coisa? Não ia mudar, mas o Estevão é impressionante, né? O moleque porque é impressionante. O moleque é brabo, é diferente. A presença dele muda o ambiente. Mesmo, é demais. Como, aliás, disse o Rossinior, né, sobre ele também, no fim de semana. Bayern de Munique, 10 participações, a última quartas de 25, foi a última temporada, 6 títulos, e para mim vai para o 7º, se passar pelo Colosso, que é o outro time, o Real Madrid do homem, do Mbappé, que eu sou muito fã, cara. Mbappé, insisto, eu falar aqui com o PVC também, vai bater o recorde do Close esta Copa de 26. Eu acho até que a França não vai ser campeã, vai ser semifinalista. Quantos Mas o Mbappé faltam? tem 12 gols, ele vai ser o maior artilheiro da história das Copas, já nesse Mundial, com apenas 3 Copas do Mundo. Ele tem 12 gols, o Close tem 16. Vão ser 8 jogos, eu acho que a França joga 8 partidas, não sei se o Mbappé vai jogar as 8. O que o Mbappé fez na final da Copa do Mundo, mesmo com o vice da França, para mim é algo raro. E outra coisa, né? Mas 3 gols de pênalti. Gente, de novo, bater um pênalti numa final de Copa do Mundo não é fácil. Eu acho que é muito mais difícil. Pênalti. Porque o goleiro sabe onde você vai bater. E um baita goleiro nos pênaltis como o Dibu Martínez. Não tem nem o que falar. Eu acho que o grau de dificuldade ainda... A pressão. Pensa, o homem é brabo, o homem é fera, o homem é demais. Mbappé. Mas não troca pelo Davidson. Melhor amigo de Vini Júnior. Verdade. E não troca pelo Davidson. Muito bem, gente. Só para finalizar, então, Vai, vamos cravar aqui os palpites. Vamos cravar semifinais. Então, bora, bora. Renata já falou, mas vamos repetir. Paris e Liverpool. Renata? Liverpool. Paris. Muito bem. Real Madrid, Bayern de Munique. Bayern de Munique. Olha que... Bayern de Munique, porque do lado é Real Madrid, cara. Tem que respeitar. E decide em casa. Tem que aturar. Isso. Barcelona, Atlético de Madrid. Barcelona. E para finalizar, Sport e Arsenal. Arsenal. Vou de zebra. Só pra... Sério? Vou de Sporting. Ora, pois. Verde e branco, time do Abel Ferreira. Então eu vou torcer. Não vou para Arsenal. Bom, então é isso.
Então é isso. Renatinho, acabou o programa. Beijo, PVC. Obrigado, Renatinho. Mauro Betting e PVC, adorei estar aqui com vocês, viu? E nós ainda. Espero encontrar com o PVC em breve. Eu não conheço o PVC pessoalmente, você acredita? Tá de sacanagem. Juro Sério? pra você, ele escuta a gente no rádio direto, É mas eu não maravilhoso o conheço PVC. pessoalmente, mas sou fã Ele também. é muito melhor pessoalmente do que de vídeo. Que nem Sou a fã Renatinha. dele, sou tua fã e foi um prazer estar aqui com E vocês. a gente é fã da Renata. Beijo, valeu. Voltamos em breve. Ó.